Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da nossa revisão semanal, enfim, nosso episódio semanal sobre a produção de conteúdo e a minha busca de sucesso nessa área, basicamente. No primeiro episódio dessa série, que a gente não sabe quantos episódios terão, a gente falou sobre o porquê que eu tô fazendo isso, por que eu tô gravando esse vídeo, por que eu tô produzindo conteúdo, por que eu tô trabalhando nessa área, por que eu tô buscando conhecimento nessa área. E agora a gente já iniciou a jornada oficialmente, né? Na verdade, no último vídeo eu já tinha publicado um vídeo, acho, ou dois. Mas era um negócio meio experimentando, aí eu decidi abraçar isso de verdade e gravei o primeiro vídeo. E aqui estamos no segundo. Então faz uma semana que eu gravei outro vídeo. Nesta semana. E aí a ideia é que, conforme as semanas forem passando, eu vá trazendo aqui o que eu fiz e quais foram os insights e o que eu tô planejando para essa semana e qual que é o status atual para que em algum vídeo eu chegue e fale: Uou, estamos com 10 mil seguidores, ou estamos com 100 mil seguidores, ou estamos com 1 milhão de seguidores, ou enfim. E aí a gente tá muito bem porque a parada rolou. Então essa é a ideia. Falando sobre essa semana, então, que foi a primeira, mas na verdade iniciando agora a segunda, né? Mas falando sobre a primeira semana oficial que a gente tá acompanhando aqui, a gente não teve resultado de seguidor, então, sei lá, eu tava com 2.190, eu tô com 2.187. Então, tipo, eu perdi uns 3. Então, esse é o resultado de seguidor. Sobre conteúdo, eu publiquei 2 Reels. Então, foram 2 nessa semana, mas pegando o panorama geral, eu publiquei 5 conteúdos no total, na semana anterior e nessa agora. Em que a gente está falando. Então, são 5 conteúdos. A gente começou com 983 views, depois foi 882, depois foi 1.105, 1.425 e 1.947, que foi o último vídeo que eu publiquei, que pegou bem mais visualização que os outros. Pelo menos a gente teve um número um pouquinho mais significativo aí. Os dados dele também são mais interessantes, e esse é um ponto que eu tô analisando muito, assim, eu tô analisando muito os dados de cada vídeo para entender se esse gancho funcionou, se as pessoas saíram durante o vídeo, onde que elas saíram, qual que é a interação de pessoas que não me seguem com esse vídeo em comparação com a interação de pessoas que me seguem com esse mesmo vídeo. Então, estou fazendo essa análise, acho que é importante para eu entender o que está acontecendo, quais são os resultados das minhas ações e quais ações estão dando certo para que eu execute mais e quais ações estão dando errado para que eu pare de executar. Então esse é o raciocínio, por isso que eu estou analisando as métricas, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por isso que, enfim, é importante ter esse panorama geral. Então, essa foi a primeira semana assim que a gente teve, na verdade a primeira semana em geral, mas também foi uma semana que eu acho que a gente pode considerar como sucesso, apesar de ter apenas 2 conteúdos publicados. Mas um deles teve uma performance legal, então a gente tá falando de quase 2.000 views. Acho que pro tamanho, pra quantidade de vídeos que eu publiquei, pra tudo o contexto, eu acho que é um resultado até ok. Então, e aí entra um fator, né, que esse vídeo E aí é uma dificuldade também da semana anterior. Vou falar da dificuldade primeiro, depois falo do vídeo. A dificuldade da semana anterior era que eu não sabia que tipo de conteúdo produzir. Eu tinha produzido um conteúdo em que eu julgava testes de tráfego pago de 0 a 10, dando uma nota. Aí, esse segundo conteúdo, aí eu fiz outros, né? Tipo, falando, enfim, sobre ferramenta, de como que tu encontra anúncio, etc. Mas esse último vídeo, ele foi contando um case de sucesso na área de marketing. E eu gostei, porque acho que primeiro de tudo, porque eu aprendo sobre esse case, então é meio que eu ganho de duas formas, entendeu? Porque eu tenho que estudar aquilo para produzir o conteúdo, e se o conteúdo der bom, eu tenho resultado. E só por estudar aquilo, cara, já é um conhecimento que eu tô adquirindo. Então, sobre tráfego não, sobre marketing, que pode me ajudar na minha vida, pode ajudar as empresas que eu atendo, pode ajudar, enfim, a minha empresa. Então, acho que é o ganho de duas formas, sabe? Eu fazer esse estudo sobre marketing e, ao mesmo tempo,
eu produzir esse conteúdo sobre esse estudo, que também me ajuda a reforçar ele, me ajuda a aterrissar esse conteúdo e também levar isso para mais pessoas, enfim. Então, eu acredito que eu encontrei não encontrei um formato oficial ainda, mas eu acho que eu estava mais perdido na semana anterior, quando eu estava gravando o outro vídeo, porque eu não sabia do que eu ia falar. Eu sabia que eu tinha que falar coisa que tem a ver com tráfego pago, mas, pô, tráfego pago é muito chato, velho. Não dá pra eu ficar gravando vídeo, tipo, ai, quais são os objetivos de campanha. É chato. O que a galera quer ver é estratégia de marketing. Eu acho que é mais interessante, entendeu? Porque é algo mais amplo, que gera resultado, que tu pode pegar números, impacto que aquilo causou e trazer isso pro público. Então, acho que é bem mais interessante, por isso que a ideia é, a partir de agora, que eu foque neste tipo de conteúdo, em que eu tô falando uma estratégia de marketing, etc. E eu também tô lendo o livro Ideias que Colam, e ali ele fala sobre 6 princípios que toda ideia que cola tem que ter. Eu vou tentar lembrar. A primeira é simplicidade, então o primeiro princípio é simplicidade, tem que ser simples. Depois a gente está falando de concretude, tem que ser algo concreto, não pode ser abstrato, que ninguém nunca viu, uma coisa muito superficial, não é superficial, mas muito abstrata, tem que ter concretude. Então, uma ideia que cola, ela é simples, ela tem concretude, ela tem credibilidade. Então, tem fatores ali que indicam que aquilo é verdadeiro, tem credibilidade. Depois disso, tu tem fatos, tu tem relatos que ele chama, né, que são histórias. Então, é algo que cola muito, que faz muito sentido. Depois disso, vai ter surpresa. Então, tem que ter surpresa no meio, é um fator muito bom. E tem que ter sentimentos. Esse é o sexto fator, que tem que usar e abusar de sentimentos. E eu acho que o que está faltando para o meu conteúdo agora é, primeiro, sentimentos, talvez. Depois. Na verdade, tem outro fator, falando sobre conteúdo do Instagram, né? Essas são as regras das ideias que colam. Mas sobre o conteúdo em si, eu tenho certeza que ele precisa ser útil. Como assim, Vini? Não precisa ser útil se você quer atingir um monte de gente. Agora, se você quer atingir um monte de gente, mostrar para essas pessoas que você é foda e que elas devem comprar alguma coisa de você, aí tu tem que gerar valor. Porque eu podia, por exemplo, gravar um meme e aparecer para um monte de gente, ganhar eventualmente alguns seguidores, mas eu não ia vender para esse povo. Esse povo ia estar me seguindo porque eu faço piada, e aí ninguém vê autoridade em quem faz piada, entendeu? Claro, depende, nananana. Mas, tipo. E aí, até tem um exemplo, porque eu ouvi falar, e aí isso aqui não é um dado, que, por exemplo, o Whindersson Nunes fez um lançamento de um infoproduto e esse lançamento foi um fracasso. Por quê? Porque ele tem muita base, mas a base dele não tá ali para aprender com ele, não vê ele como uma autoridade, entendeu? Então, por isso que ele não conseguiu vender para essas pessoas. Claro que se ele tenta vender um ingresso de um show em que a pessoa vai continuar tendo a experiência que ela teve no YouTube, aí faz sentido. Mas no caso dele vender um produto para ensinar essas pessoas a serem interessantes, serem engraçadas, cara, não vai rolar, porque as pessoas estão seguindo ele para dar risada, não para aprender a como fazer os outros dar risada. Ou usar isso no conteúdo, ou usar isso para gerar influência ou qualquer outra coisa. Então não é essa a ideia. Por isso que isso não funcionou. E não é o que eu quero, que é viralizar, atingir um monte de gente, por qualquer outro motivo que não autoridade. Então, essa ideia agora é construir isso para que eu gere essa autoridade. Então, eu posso usar esses 6 princípios das ideias que colam, mas ao mesmo tempo eu tenho que gerar valor. E esse é o principal ponto do meu conteúdo hoje. Eu não estou conseguindo gerar valor suficiente para que ele seja significativo para as pessoas. Talvez porque esses casos de marketing que eu estou pegando, esse né, que eu testei, mas eu estou estudando outros agora, eles são um pouco distantes do público. Talvez eu não soube direito como adaptar isso para a realidade, gerar um insight de verdade a partir daquele conteúdo, ou gerar algo, e talvez até nenhum insight assim, nossa, que coisa maravilhosa, mas talvez um guia prático, né? Tipo, o que eu tenho que fazer agora depois desse vídeo. Esse vídeo ele me dá um material que eu vou lá e eu preciso usar agora. Então esse é um fator que eu acho que está faltando no meu conteúdo e que eu acho que pode ser uma grande virada de chave até, porque se tu tem, se tu não tem tanta simplicidade, se tu não tem tanta surpresa, tanta emoção, mas gera um valor muito grande,
brother, eu acho que o conteúdo ele vai funcionar. Então, a ideia é gerar esse valor. Então, agora eu tô buscando como. Tem um outro gestor de tráfego que tá fazendo vários vídeos e viralizando e tendo muito sucesso, que ele fala sobre os clientes dele, como que eu fiz essa, sei lá, essa loja faturar X nesse período. Só que a gente tem esses cases, só que eu sinto que, cara, não é tão surpreendente quanto o que ele tá fazendo, sabe? Então, e ele fala que ele usa um método tal, tal, tal para chegar nesse resultado. Aí ele explica o método e realmente existe um método, é algo diferente. O que eu faço para gerar resultado para os meus clientes? Cara, é o básico bem feito. É rodar anúncio daquilo que ele tá vendendo, é rodar bons anúncios, ter um bom processo comercial e vender, cara. Entendeu? Não tem um grande conteúdo, um grande segredo por trás daquele formato, daquele resultado de vendas que o cliente teve. Não tem. E aí, se eu faço um conteúdo falando que não tem segredo, ninguém tá nem aí, porque as pessoas querem um hack, querem um atalho, querem um método para elas, alguma coisa que serve para elas e que elas vão ter mais resultado. Elas não querem acreditar no básico que funciona, entendeu? Então, eu não posso fazer um monte de vídeo falando o básico que funciona. Eu acho. Talvez é o que eu faça com meus cases agora. Mas, basicamente, essa é a visão geral de tudo que tá rolando aqui, do que tá acontecendo com o conteúdo e de como que eu acredito que as coisas vão fazer sentido e vão seguir a partir de agora. Agora eu tô buscando outros cases. Eu fiz o primeiro vídeo sobre a Domino's. Agora é buscar outros. Estou estudando um case do McDonald's no Canadá. Tô, enfim, buscando vários outros cases para que eu entenda e consiga também trazer algo que é aplicável para a realidade do meu público, sabe? Eu estou fazendo essa busca também para encontrar esses cases que sejam interessantes para o meu público, entende? Não seja algo muito distante, muito além. Então, essa é a visão geral, é o que eu estou fazendo agora. Esse é o momento. A gente não tem resultado concreto ainda, e eu nem esperava que tivesse, na verdade, porque estamos apenas iniciando a segunda semana aí desta jornada que não sabemos quanto tempo nem quantas semanas terá. Mas é isso. Agradeço a sua atenção. Esse foi o nosso panorama geral. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acredito que não. E é isso. Vejo vocês semana que vem.